Bom dia, pessoal do segundo ano. Vamos começar aqui uma outra aula. Hoje a gente vai falar, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Hoje a gente vai agora para a Revolução Industrial, o pioneirismo inglês, né? Então, página 634 aqui. Aqui tem a introdução, tá? Mas eu vou perder tempo isso aqui agora. Por que que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial? Porque a Inglaterra ela acumulou uma grande quantidade de capital ali no século XVI e XVII e XVIII também. Primeiramente ali com a produção de artefatos, né, de tecidos de lã, a exportação desses produtos. Depois a gente vai ver aqui o fortalecimento da burguesia, fortalecimento do parlamento, que proporcionou a criação de leis que favoreciam a burguesia, mão de obra abundante disponível, né, e barata também, né, fruto de um processo que começou no século XVI ainda, né, os chamados cercamentos, né. Então a Revolução Industrial ela veio alterar todas as relações, né, de trabalho, né, entre os homens, entre as pessoas, homens eu digo humanidade, né, porque ali houve uma ruptura do sistema produtivo, como era conhecido até então. Aquela produção manufatureira, né? Aquela produção feita um artigo de cada vez, a mão de obra, quem dava o preço no produto era aquele que fazia, né, o produto. Então, o marceneiro, o ferreiro, o sapateiro, o tecelão, ele mesmo produzia, ele mesmo comprava, adquiria as matérias-primas ou produzia as matérias-primas. E então ele dava o valor para o seu produto e também para o seu trabalho. No caso de um prestador de serviço, digamos assim, ele dava o valor do seu trabalho. Um ferreiro, qualquer pessoa que produzisse algo, a não ser na condição de servidão ou escravidão, né? Mas, no caso, os artesãos, como eram chamados, né, que tinham uma arte, um ofício, eles colocavam o valor que queriam no seu produto. Então, isso variava muito de qualidade esses produtos, né? Eles não eram padronizados. Então, aqui a Revolução Industrial ela veio quebrar essa cadeia essa cadeia produtiva, né? Esse relacionamento direto do produtor com o consumidor. Questão das terras. O que é essa questão das terras? Ali, a partir do século XVI, para priorizar a criação de ovelhas, para produzir a lã de ovelha, que, né, antes do algodão era com esse produto, né, que se faziam os tecidos, né, principalmente no hemisfério norte, né, na região mais fria, os tecidos de lã, de carneiro. Então, a partir do século XVI, a aristocracia rural estava se tornando capitalista, burguesa. Estavam saindo do sistema feudal, estavam vendo que criar ovelhas para produzir lã era para vender, né, para os tecelões, para produzir tecidos, dava lucro, dinheiro. Então, eles abriram mão, né, de grande parte dos seus servos e cercaram aquelas terras comunais. Lembra que a gente falou do feudalismo? Aquelas terras que eram usadas por todos. Eles cercaram as terras comunais para criar ovelhas. Então, um feudo, por exemplo, que tinha 100, vamos dizer que um feudo que tinha 80 servos, ali para cultivarem, cuidar da criação, fazer a manutenção de tudo. Agora, nesse momento, não era mais necessário tantos servos, era necessário, em vez de 80, apenas 40, para plantar apenas o suficiente ali para essas 40 pessoas e criarem ovelhas né, na área, nas terras comunais. Então, seriam poucas pessoas, né, pastores ali, para cuidar daquele rebanho de ovelhas, para fazer a tosa, né, tirar a lã no tempo determinado, no verão. Então, isso começou a gerar um êxodo rural, rural. As pessoas começaram a sair do campo e ir para as cidades,
à procura de emprego, de abrigo, do que fazer. As pessoas simplesmente, elas eram expulsas, pessoal. São servos, eles não tinham a propriedade da terra. Estavam ali sob a proteção do senhor feudal. E agora, né, grande parte desses senhores feudais estavam migrando para o capitalismo. Não eram mais aqueles que se contentavam em apenas ter comida o suficiente, né? Roupas, calçados, enfim, ali naquele feudo. Agora eles queriam acumular capital, entendeu? Porque qual era a diferença entre um senhor feudal, né? Fazendeiro? O que era um senhor feudal? Era um grande fazendeiro, né? E um capitalista. O senhor feudal, ele trabalhava para sobreviver, né? Quer dizer, ele nem trabalhava, né? Colocava os servos para trabalhar para ele. Mas a sua vida era uma intensa luta, né? Com o objetivo de subsistência, né? Os servos produziam para subsistir, né? Com o mínimo necessário. E os senhores feudais para ter abundância, né? Viverem no luxo, né? Estarem sempre com a barriga cheia, bem vestidos e protegidos em seus castelos, né? Agora, essa cultura de subsistência dos senhores feudais, né? De se manterem aquele feudo, vejam bem, o feudo não crescia. Né? Nessa altura aqui já estava pacificado, não havia mais aquelas guerras intermináveis aqui já no século XVI, como havia na Alta Idade Média e Baixa Idade Média ali, né? Os senhores feudais lutando entre si para adquirir terras, as coisas estavam mais estabilizadas, então o senhor feudal ele não tinha possibilidade de expandir o seu feudo. Então ele teria que se contentar em subsistir com aquela produção dentro do sistema econômico feudal. Mas agora havia a possibilidade dele acumular capital, produzindo lã e ganhando dinheiro, né? Em espécie, em ouro, em prata, principalmente, que era a moeda, né, recorrente na Inglaterra, né? A libra de prata, a libra esterlina. Né? O sterling era um padrão de medida de uma barra de prata. Correspondia a tantas gramas, né? Libra. Né? Por isso que o nome libra esterlina. Então, agora o senhor feudal, ele queria agora acumular capital. Então, ele estava se tornando um burguês rural, certo? E ele não precisava mais daquela quantidade enorme de servos, de camponeses. E ele não tinha dó nem piedade. Se eles não são necessários aqui, eles não vão ficar aqui comendo e dormindo. Eles expulsavam os servos, né? Fazendo esses cercamentos. E aí, como os servos não tinham mais lugar onde criar as suas ovelhas, né? Criar a sua vaquinha ali no manso comunal, né? Ter uma pastagem, ele também não ia conseguir sobreviver ali. Então, eles começaram a inchar as vilas e cidades. Aí, você sabe, né? O desemprego, daí gerava tudo, os males, né? Gerados por esse acúmulo de pessoas nesses centros urbanos. As cidades se tornaram grandes, né? Daí no auge foi com a Revolução Industrial mesmo, né? Com a máquina, o advento das máquinas. Então, a questão das terras foi isso, pessoal, foram os cercamentos. Tá? Avanço tecnológico. Começou a surgir ali no século XVII ainda, né? As máquinas, primeiramente movidas a energia hidráulica. Né? Então, havia engrenagens, né, ainda de madeira e ferro, né, movimentando moinhos, né, produzindo alimentos, moendo farinha, por exemplo, grãos, né, e produzindo farinha em grande quantidade. Né? Porque agora não era mais uma vaca ali, ou pessoas mesmo moendo, né, girando aquele moinho, agora era uma máquina, né, movida. Então, as primeiras máquinas da Revolução Industrial, elas foram movidas com energia hidráulica, certo? Isso, né, vocês têm que lembrar bem. Aí depois, ali no século XVIII, né, a segunda metade do século XVIII é que vem a máquina a vapor a tomar o lugar, né, das máquinas hidráulicas. Os engenhos de açúcar no Brasil tinha dois tipos, né? O movido com tração animal e os movidos com rodas d'água, né? Com força hidráulica. Um exemplo disso, né? Da Revolução Industrial no Brasil também, nos engenhos, né? Essa tecnologia usada nos engenhos de açúcar. Depois vieram o que? Todos esses avanços foram primeiro aplicados na indústria têxtil. Tá? Ali no século XVIII, quando a Inglaterra dominou a Índia, o algodão substituiu, né, a lã de ovelha na fabricação de tecido. O algodão era produzido, né, na Índia e era muito mais maleável, né, produzir tecidos com acabamento bem melhor, né? Então, o algodão depois veio substituir aí os teares, né, mecânicos, né, surgiram,
aqueles primeiros manuais, né, teares mecânicos, manuais, só que produziam em grande quantidade, depois movidos à força hidráulica, depois a energia, a força a vapor. Então, tudo isso foi um processo, né? Essa mudança. O investimento nessa pesquisa tecnológica, né, depois, ele é advindo de quê? Do capital acumulado, né, pela burguesia mercantil. Né? Aqui, então, a gente vai ver, ó, governo burguês. O que é que também facilitou a ascensão do capitalismo lá e da Revolução Industrial? Porque o parlamento, né, passou a ser dominado pela burguesia. Então, eles criavam leis, regras que nos beneficiavam, né, aquilo ali, principalmente ainda no tempo do Oliver Cromwell, a gente viu, né, no capítulo anterior, as revoluções inglesas. O Tratado de Methuen, em que os portugueses se ferraram, eles deviam sempre, né? O governo português, para sustentar o luxo do clero e da nobreza, pegava o dinheiro, né, emprestado dos bancos ingleses. E aí, como eles deviam muito e queriam amortizações dessas dívidas, aceitavam acordos ridículos. Se submetiam à Inglaterra e essa herança passou para o Brasil depois. Né? Essa subserviência do Brasil à Inglaterra, né, ali no período colonial e depois no período imperial, né? E depois ainda na República, ainda até ali os anos 20, né? E depois aí passou para os Estados Unidos, né? Submissão, né? É triste, né? Até hoje, né? Nós somos mais do que nunca estamos submissos aí, né, aos Estados Unidos. Né? Incrível. Então, o governo burguês, né? Como eu falei, eles tomavam medidas. Né? O Tratado de Methuen medidas que eles favoreciam. Né? Então, como eles dominavam o parlamento, eles faziam leis não para os camponeses, para os operários, não. Leis para fortalecer a burguesia, especificamente. Para você fazer parte da Câmara, né? Do sistema bicameral lá, você tinha que ser da nobreza, né? Então da alta burguesia. Né? A Câmara dos Lordes, né? E a Câmara dos Comuns, que não eram tão comuns assim. Então, o que vai ver aqui, pessoal, o Tratado de Methuen, ou de panos e vinhos, como é conhecido, Portugal se ferrou. Por quê? Portugal se comprometia a comprar tecidos, né, da Inglaterra. Então, foi proibido produzir tecidos, minha gente, em Portugal. Portugal, então, se desindustrializou e passou essa herança para o Brasil também. Né? O Pacto Colonial, também a Espanha, em relação com suas colônias, não podia produzir nada. Né? E isso marcou muito Portugal. Portugal só veio se industrializar ali nos anos 40, né? 30 e 40 ali, porque devido a essas políticas, né, de ruralização, de focar só na produção agrícola, na economia, o extrativismo mineral também, aí, veja bem, os ingleses se comprometiam, né, nesse tratado a comprar todo o vinho, comprar vinho só de Portugal. E Portugal se comprometia em comprar tecidos somente na Inglaterra. E nem sequer produzir tecidos. Veja bem, os portugueses eram proibidos de produzir tecido. Se o cara quisesse, eu vou montar uma fábrica de tecidos. Não, você não pode. Porque o governo firmou um pacto, né, em que os ingleses vão comprar todo o nosso vinho, nós vamos comprar tecido só deles. Agora, minha gente, os ingleses não bebem vinho. Os ingleses bebiam o quê? Uísque e cerveja. Então, o vinho era uma iguaria lá da nobreza, do alto clero. Então, era muito pouco vinho que os ingleses compravam dos portugueses. Mas, em contrapartida, todos os portugueses tinham que se vestir com tecidos, né, vinhos da Inglaterra. Veja só que negócio bom, né? Isso é a total subserviência, né? Essa industrialização, essa desindustrialização de Portugal, né? Ela, né, foi marcante para Portugal. Chegou a ser a nação mais rica da Europa ali no século XV e XVI, e depois gradativamente foi se tornando a mais pobre. E até hoje, né, o país menos industrializado da Europa Ocidental, né? O menos industrializado, né, devido a essas políticas tomadas, né, nessa época aí, né, devido ao alto endividamento do Estado, né, essa submissão do Estado, né, a outro, né, no caso ali, essa submissão à Inglaterra. Lei da manufatura de lã, impedia a exportação de lã para que a lã produzida na Inglaterra alimentasse o mercado interno, né? E daí produzisse tecidos e aí vendessem os tecidos já prontos, né? Agregando mais valor.
Então, isso também ajudou muito a enriquecer a burguesia. Então, vocês veem a importância do Estado na economia, né? Um Estado fraco que não dá regra, não determina regras, nada para a economia, não serve para nada. O Estado enfraquece, não tem regulamentações, né? Não tem um incentivo, né? Então, o Estado é muito importante, um Estado forte, né? Não um Estado que interfira absolutamente tudo, né? Mas um Estado forte é necessário. Então, a Inglaterra, ainda ali no tempo do Cromwell, fez isso. Olha, vocês não exportam matéria-prima para outros países fabricarem tecidos, né, para ganharem dinheiro com a nossa lã, né, para daí comprarem nossa lã e duplicarem, triplicarem, né, o valor transformando em tecido e venderem. Não, nós vamos produzir os tecidos aqui e vamos vendê-los, vamos exportá-los. Nós vamos abastecer o mercado interno para que não falte tecidos para os ingleses, né, para os britânicos, né? E aí, o excedente nós vamos exportar com um valor, né, agregado bem maior. Então, isso é a função do Estado. O Estado, né, que realmente determina parâmetros, né, e que faz como é que eu digo aqui? Protege a economia do seu país, né, os produtores do seu país, gerando com isso lucros, né, duplicando, triplicando os lucros, né, interferindo dessa forma saudável na economia, uma forma saudável. Isso aí, né, é uma intervenção positiva do Estado na economia, certo? Conquista da Índia. Lá por volta de 1745, já no século XVIII, a Inglaterra invade a Índia e em 1763, com a derrota dos franceses na Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra domina, transforma a Índia num protetorado. Em 1856, a Índia passa a ser, né, uma colônia, né, da Inglaterra. Então, todos os indianos passam a ser obrigados a também, veja bem, a não produzirem tecidos, nada, nada. Tudo tinha que. A Índia era apenas uma colônia, quer dizer, agricultura e extrativismo, né, vegetal e mineral. Qualquer indústria que houvesse na Índia, né, ela era desmotivada. A Índia era apenas uma fonte de matérias-primas para a indústria inglesa. E o povo indiano, para vocês terem uma ideia, era proibido até de produzir sal, né? Gente, que incrível, né? Até sal, eles encontravam sal em jazidas, né? No céu aberto eram proibidos. Né? Aí entra o Gandhi na história depois, né? A marcha, né? A grande marcha do sal. Depois essa é outra história, né? Atos de navegação, aquele que ele falou, nenhum produto chega ou sai da Inglaterra a não ser que seja em navios ingleses, entenderam? Aí a Inglaterra, né, a burguesia tirou o dinheiro, botou a mão no bolso e investiu na construção naval. Né? Aí a Inglaterra se tornou a maior potência, né, naval do mundo nessa época, no tempo do Cromwell, né? Porque antes eram alugados navios, então os produtos vinham e saíam da Inglaterra em navios, né, estrangeiros, navios, principalmente navios holandeses, né? E eram fretados nesses navios para trazerem matérias-primas de outros lugares e para levarem os produtos ingleses, né, para os mercados europeus. E os holandeses também iam lá e compravam os produtos e revendiam com lucro. Agora não. Né? A própria Inglaterra tendo uma marinha, né, uma frota mercantil, esses produtos eram levados por um preço bem mais acessível, né? Bem mais, essas companhias de comércio tinham seus próprios navios, entenderam? Que foram criadas. Então eles levavam o próprio produto para venda no mercado externo, exportavam os seus próprios navios e traziam matérias-primas, né, com os seus próprios navios de outros lugares. Então, isso acelerou muito mais o progresso econômico da Inglaterra, né? Essa supremacia, essa autonomia marítima, né? E não só navios mercantis, navios de guerra também. Né? Isso também, né, levou à criação também de uma frota, né, no século XVIII já, a marinha inglesa já tinha 800 navios de guerra, né? Espalhados em todos os oceanos e mares do mundo. Isso era mais do que o dobro do que França, Espanha e outros países tinham, e Holanda também. Então, aí a Inglaterra, né, tinha um grande poderio naval. Criação do Banco da Inglaterra. Então, foi criado um banco, né, que era administrado ali, né, pelo governo diretamente. Né? E como se fosse o Banco do Brasil. Né? Então, ali eram colocados o dinheiro dos impostos, né? E também eram feitos
negociações, né, com a burguesia, enfim, né? Era criado um fundo ali. Aí vem taxas de juros, essa coisa toda, economia, né? Não vou entrar nesses detalhes aí. Aí, com isso, eles conseguiram pagar a dívida pública. Aquele grande problema que o Brasil tem, né? Que nunca paga a dívida pública. Metade da arrecadação de impostos no Brasil, por exemplo, é só para pagar essa maldita dívida pública que é impagável. Que nunca se faz uma auditoria para saber quanto realmente deve. O que é dívida pública? É o que o governo deve para as empresas, para os fornecedores, enfim, né? Aí vai acumulando, daí eles transformam isso em títulos, né? Aí os bancos lançam esses títulos, né, no mercado, como se fossem ações, né? Aí as pessoas compram, e daí o governo tem que honrar esses títulos no final do mês, aí, né, o banco, né, ganha muito dinheiro em cima disso, né? Ganha muito dinheiro em cima disso. Os bancos emprestam dinheiro para o governo e aí o governo, né, autoriza eles a emitir esses títulos, né? Emitir esses títulos, né, da dívida pública. E daí aqueles excedentes de títulos que não foram vendidos, né, no período X o governo paga eles de qualquer forma, né, paga eles, né? Então é uma festa, né? Só que aqui daí foi feito o banco, né, justamente para pagar a dívida pública. E eles pagaram, né, porque eles tinham controle, né, através de um banco, uma instituição, de todos os gastos, né, do Estado. Né? E aí eles pagavam seus fornecedores, enfim. Pagavam o quê? A Marinha, o Exército, pagavam, né, o sistema judiciário, o parlamento, né, tudo isso era pago, né, esses fundos aí. Né? Então, foi uma forma de organizar as finanças do Estado, a criação do Banco da Inglaterra. As revoluções inglesas, né, que tipo, acabou a monarquia absolutista, né? E aí foi substituído pela monarquia parlamentar. Aí veio a República Puritana, depois retornou a monarquia parlamentar, que existe até hoje. Então, há mais de 300 anos na Inglaterra não tem embates políticos, não tem grandes polêmicas políticas, né? Lá o rei respeita o parlamento, né, respeita o rei, enfim, vive em harmonia esses poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, não fica nessa baderna que nem no Brasil, presidente brigando com o STF, STF com o presidente, Congresso lá no meio, querendo mamar, e brigando, todo mundo se xingando, se esculhambando, né? Essa bagunça, essa baderna que tem hoje no Brasil. Né? Então, lá houve o quê? Um equilíbrio. Há 332 anos, a Inglaterra vive numa tranquilidade política, né? Num equilíbrio político. E a economia só cresce onde há estabilidade política, onde não há. Né? O embate político existe, mas o saudável, né? Não essa baderna que está acontecendo hoje no nosso país. Né? Então, lá na Inglaterra se conseguiu o quê? Uma estabilidade política, tá? O respeito entre as instituições, entre o executivo, o legislativo, o judiciário se respeitando. Né? E aí a Inglaterra cresceu. Né? Cresceu. A economia não cresce, meu amigo, no meio de instabilidade política, não. E ninguém também investe em país onde tem instabilidade política, meu. Né? Ninguém sabe se no outro dia vai estourar uma revolução, o que é que vai acontecer, quem é que vai investir dinheiro numa incerteza, num lugar de incertezas. Né? E a Inglaterra se tornou um lugar seguro, entendeu? Devido a esse equilíbrio entre os poderes, conquistado lá. E não foi fácil, né, minha gente? Foram 5 anos de guerra, né? Entre o parlamento, né, e os puritanos entre os puritanos e os realistas, né? E depois aí, né, não foi fácil, mas eles conseguiram, né? Aqui, pessoal, agora da manufatura à fábrica, entre o fim da Idade Média, tal, né? Então, como é que era a produção antes ali da Revolução Industrial? As manufaturas. Se juntar as corporações de ofício. Então, vários artesãos de cada área se juntavam no lugar e ali compravam, né, matérias-primas e produziam por sob encomenda. Então, cada produto era, né, um produto diferenciado de acordo com o talento ali, né, daquele artesão, e ele dava o valor ao seu produto. Ele produzia um par de sapatos e dizia quanto ia custar aquilo. Ele também tinha uma flexibilidade de tempo. Dependendo das encomendas, ele podia até dizer, eu já não vou trabalhar. Né? Eu vou trabalhar até mais hoje, mais tempo hoje, e daí amanhã, né, amanhã eu chego 10 horas lá, né? Ou vou trabalhar só à tarde. Então, o trabalhador, o artesão, tá? Ele era senhor do seu próprio tempo, ele era dono daquele ofício,
Então, ele também atribuía o valor ao seu próprio trabalho, entendeu? Então, era assim que funcionava. E cada produto era feito, né, de acordo com a especificação do cliente. Então, hoje em dia, a gente vê, eu quero um sapato número 42, número 38, número 40, né? Naquele tempo não, era medido o pé, né, da pessoa, imagina, né? E aí era feito o sapato, né, para aquela pessoa. A roupa também, o alfaiate, media, ou é tamanho GG, tamanho G, tamanho não sei o quê, né? 2G, 3G, P, M. Não, sei lá, e fazia uma roupa, né? Um por um. Fazia uma roupa sob medida. O cara media, não fazia roupa. Era assim, entendeu? O cara queria uma ferramenta. Eu quero uma ferramenta manchada assim, maior. Eu quero uma picareta com a... Então, não era padronizada a produção. Vamos ver aqui também. Então, a produção era destinada, né, para um consumidor específico. Já se sabia quanto você ia produzir. Então, o artesão, o sapateiro, vamos dar um exemplo, se ele tivesse encomenda de 10 pares de sapato, ele ia produzir 10 pares de sapato, ele não ia produzir 11 pares de sapato. Né? Ele ia produzir aquilo, né, que foi encomendado. Certo? E aí ele dava também o tempo para fazer. Passa daqui 15 dias para pegar, passa daqui uma semana, passa daqui 30 dias, né, para pegar o seu produto. E aí você tem que dar metade agora e metade, né? Era mais ou menos assim, entendeu? Então, ele não produzia excedentes, né? Ele produzia só de acordo com a encomenda. Ele comprava matéria-prima, né? Talvez um pouco a mais, né? Se ele tivesse uma previsão de encomendas, né? Uma média de produtos fabricados, mas ele nunca comprava grandes estoques, né? Ele comprava só o necessário para trabalhar ali, né? Aquele período, digamos, que ele estipulava, né? 30 dias, 60 dias. Então as coisas eram bem mais, né, específicas, né? Vamos ver aqui. Na manufatura fábrica, agora vamos ver aqui quando vieram as máquinas, as mudanças que houveram. A alienação dos meios de produção. Quer dizer, agora não era mais, né? Quando veio a máquina, o artesão não era mais necessário. Para produzir sapatos era uma cadeia produtiva, né? Um fabricava sola, outro cortava o couro, enfim, não precisava mais o cara ser um expert em fazer sapatos. Era feita uma numeração padrão, né? Pequeno, médio, grande, etc., né? Era feito. Então, houve uma alienação, né, entre o artesão, entre o trabalhador e o produto, porque ele não dava mais agora o preço ao seu produto, ele trabalhava por horas trabalhadas, entendeu? Você vai trabalhar, então, 12 horas, 14 horas por dia, vai receber tanto, né? Então, ele produzia muito mais e ganhava muito menos, porque agora ele tinha que seguir um horário, entendeu? Chegar na fábrica às 6 horas da manhã, trabalhar até às 6 horas, né, até às 18 horas, entendeu? E aí ele produzia ali 5 produtos, 6 produtos nesse tempo, ou 10 ou 20, né, ou ajudava a produzir dezenas de produtos. Ele não recebia mais por aquele produto, ele recebia por horas, né, por diária, né? Uma jornada de trabalho, não era nem por horas, era por uma jornada de trabalho. E essa jornada é o seguinte, o cara trabalhava 10 horas e trabalhava 14 horas e ganhava a mesma coisa, entendeu? Ele tinha que trabalhar no ritmo, né, da máquina e das encomendas que o patrão recebia, né, para daí atender o mercado, né? Então caía, despencava o preço dos produtos, né, devido à quantidade produzida. Despencava. E aí despencava também o ganho, né, aumentava o lucro, né, do capitalismo, dono do capital, dono das máquinas, da fábrica ali, e diminuía o lucro, né, do artesão. O artesão deixou de existir. Só pessoas muito ricas tinham artesãos, né, para fazer tudo sob medida para ele, né, mas aí eram artesãos específicos, né, que tinham relações interpessoais, relações muito, né, tipo, então era uma minoria de artesãos, né, que ganhavam bem um ourives, um sapateiro, um alfaiate, né, de luxo, era um artigo de luxo e tinha que ser o melhor dos melhores dos melhores, né, e por QI, né, por indicação, quem indica. Né? Então, agora a mão de obra operária, essa mão de obra abundante que havia nas cidades,
Então, tinha muito mais gente procurando emprego do que vagas de emprego. Então, isso também desvalorizava muito o trabalho, por causa do êxodo rural. A Revolução Industrial chegou também nas fazendas, né? Muitas coisas que antes demandavam a mão de obra de dezenas de camponeses, agora se fazia, né, com um, dois ou três, né, operando uma máquina a vapor. Então, isso era, né, gerava muita mão de obra disponível. E aí você sabe que tudo que tem excesso perde o valor. Né? Perde o valor. Né? Então, tudo foi mudado, a rotina, entendeu? O trabalhador não podia mais, o artesão, né, no caso, né, ali não existia mais, e o trabalhador tinha que se submeter às regras. Né? Se essa máquina aqui produz tanto por dia, então você vai ter que ficar no pé dela, abastecendo ela de matéria-prima, dando manutenção nela, operando ela, né? E aí era assim. Era agora o ritmo da máquina que determinava o ritmo de vida do ser humano, a demanda por produtos, né? Os produtos em grande quantidade, uma indústria querendo competir com a outra, com preço, eu vou produzir mais, eu barateio o preço, está produzindo mais e está sendo mais competitivo, pois agora eu vou botar para lascar os meus trabalhadores aqui, meus operários, vão ter que aumentar 2 horas, né, por dia de trabalho para produzir mais também e poder me tornar mais competitivo. Então, ali era uma guerra, né, entre os capitalistas, né, e ali o operário, né, esmagado no meio dessas engrenagens aí, né, do capitalismo. Esmagado, esmagado, sem direitos, sem reivindicações. Né. Mudanças sociais aqui, né, eu já falei que não vou repetir. Havia antes o tempo natural, que é aquilo que eu disse, o cara, pô, eu acordo a hora que eu quiser, vou trabalhar a hora que eu quiser. O artesão, pessoal, que o camponês, coitado, quando a igreja lá, o padre badalava o sino, ele já tinha que ir para o campo, né, no feudalismo, estou falando, né? Agora estou falando do artesão. O artesão, sim, ele tinha essa flexibilidade, né, de horários e dava valor ao seu produto, né? Ele dava o valor, ele agregava o valor, né, ao produto. E agora praticamente não existia mais, né, essa possibilidade. As cidades eram, com o advento da máquina a vapor, as cidades se tornaram insalubres, né? Aquele clima, aquela fumaça, né? Sempre aquela neblina, aquela fuligem por cima de tudo. As vilas operárias, né, eram construídas, né, pelos industriais, aquele monte de cubículos e casinha que existe até hoje. Né? Só que hoje em dia elas são históricas. Né? O cara mora lá, não tem que preservar a fachada, tudo. Né? Que são climatizadas, tudo. Né? É chique morar na vila operária hoje em dia, né? Na Europa. Né? Só que naquele tempo ali eram 8, 10 pessoas num cubículozinho, né? O banheiro lá fora, no inverno tinha que ir lá, né? De noite, não dá pra xixi, tinha que ir lá, tá chovendo, tá nevando, meu Deus do céu. Todo mundo apinhado ali, lavando roupa, tudo água, tudo num poço só, as pessoas tinham que buscar água com balde. Encanamento, os canos eram de chumbo, então de cobre, era coisa para gente com muito dinheiro ter encanamento, entendeu? Tem uma torneira lá no banheiro, né? Uma torneira na cozinha, isso era coisa para gente muito rica, né? O pobre tinha que pegar balde, aqueles balde de madeira, né, vedado com betume, né, com piche, e daí lá na fonte, né, na praça ali, da encher de água naquela bomba, né, ou então naquele chafariz aí levar para casa, aquela água lá, as fossas, né, todo mundo fazia as necessidades num buraco, né, uma latrina, e aí aquilo contaminava o lençol freático e aquela água era contaminada, né, com cloriformes fecais, enfim, né? Coisa horrível. Essa era a realidade. Essa é a fumaça. Fuligem das chaminés, né? Deixando tudo enegrecido ainda. Né? Então, essa era a realidade, pessoal. Né? Na primeira Revolução Industrial, se estendeu até a segunda também essa realidade, e aí começou a mudar a qualidade de vida nos centros urbanos, ali por volta da segunda metade do século XIX, quando as grandes cidades europeias começaram a fazer os sistemas de saneamento, né? As galerias para águas servidas, águas pluviais, que existem até hoje, centenas de quilômetros, né? Dezenas, centenas de quilômetros embaixo das grandes cidades, aquelas galerias, né? A gente vê, que eram feitas de alvenaria, imagina, né? E depois começaram a ser feitas em concreto armado, né? Ali já no final do século XIX, com o advento do uso do aço, né? As construções, concreto armado, né? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver aqui a segunda Revolução Industrial, tá?
que eu não vou me estender muito, né? Porque eu gosto de explicar bem explicadinho, tá? Então eu não vou dar conta de falar também da segunda revolução industrial, tudo nessa aula aqui, para não ficar também uma aula muito estendida e muito exaustiva, tá? Então na próxima semana vem a segunda parte aqui desse capítulo, que é a segunda revolução industrial, certo, pessoal? Então aqui eu vou liberar a plataforma desse capítulo só quando a gente concluir esse capítulo, tá? Eu falar da segunda revolução industrial, tá? E aí também, né, o praticando, aí vocês vão responder ele também, né, quando terminar, vamos fechar esse capítulo, né, na semana que vem. Aí vão me mandar no meu zap, né, no aplicativo, para eu fazer as correções. Ok, pessoal? Então, até mais. Valeu.